Ana Paula Correia, querida fono dos meus filhos, Davi e Natan. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu já estamos há um tempo aí para conseguir, né? Trazer você aqui. A gente... Todo mundo mudou de endereço. Na verdade, eu vim para cá porque você abriu uma sala aqui, né? Foi. Agora somos vizinhos, né? Como é que foi o início dessa tua clínica? Estimule o nome, né? Estimule. Nossa, a clínica é um sonho já de há muito tempo, né? Eu acho que não é um sonho só meu, acho que é um sonho de Deus para a minha vida mesmo, porque essa profissão, eu sou apaixonada por ela mesmo. Sim. Né? Eu comecei já com uns 15 anos e de lá para cá as coisas vêm se encaminhando para isso. Na verdade, por isso que eu digo que não era tanto um sonho meu, só meu. Acho que Deus tinha isso mais para mim do que eu mesma queria. Qual era a sua ideia inicial? Por quê? Assim, eu sempre comecei atendendo... Assim, atendi em todo canto, né? Eu atendi em hospital já. Você é muito lá em casa, particular também? Atendi em domicílio, atendi em clínica, né? Já atendi por convênios, hoje em dia já não atendo mais. E fui chegando nesse local, nessa área de atendimento infantil. Já comecei a focar, de fato. Quer dizer que você antes não era o foco, não era em crianças? Só em criança, não. Porque assim que eu me formei, eu tive que começar a atender praticamente de tudo, né? Aí, no início, eu tinha que atender de tudo, que tinha me formado há pouco tempo. E com o tempo, eu fui cada vez mais me especializando, estudando mais, sempre mais voltado para a área infantil. E depois que meu filho nasceu, que eu pude meio que aplicar a teoria na prática, aí eu vi que realmente, nossa, é mais apaixonante ainda quando você consegue colocar isso em prática dentro da sua casa, sabe? Muito bom. Era isso que eu estava querendo saber, se influencia, né, a prática com o teu filho. Sim. Desde a gestação, a amamentação e os primeiros estímulos, eu fui por osmose, assim, né? Como já fazia parte da minha vida, eu já era fonoaudióloga há 8 anos, então já fazia parte de mim isso. E eu fui fazendo meio que sem querer. Você formou cedo, então, né? Me formei com 21. Poxa, cedíssimo. Quanto tempo é de curso? 4 anos? São 4 anos e meio. Na minha época era 4 anos e meio. Então você terminou cedo o colégio, foi direto, né? Eu terminei com 17. Eu sempre fui adiantada. CDFzíssima. Né? Não, eu sempre fui adiantada um ano. E aí me formei com 21, já comecei a trabalhar direto, já fui para as clínicas, já comecei a trabalhar com criança também, né? Mas como naquela época eu tinha que trabalhar com tudo para conseguir alguma renda, ia. E amava tudo, porque assim, sempre me encontrei em várias áreas da fonoaudiologia. Adorava a parte dos idosos, dos adultos, de tudo. Mas essa parte infantil sempre foi assim, um carinho, sempre tive um carinho a mais. Você acha que tem uma demanda maior para criança, para atender criança? Agora, cada vez mais, por conta do autismo, dos transtornos do desenvolvimento, sim. Mas que isso foi surgindo cada vez mais, né? Foi aumentando. Tem mais autismo hoje que há 10, 15 anos, né? Pois é, não sei. Talvez não. Talvez já tivesse, mas não era diagnosticado tanto quanto agora. Né? Eu não sei, porque é um mistério. Porque agora todo mundo que eu conheço conhece alguém ou tem alguém na família. Como ontem mesmo eu estava vendo uma live do Dr. Salomão, acho que até mandei para vocês também. Sim, foi. Com vocês. Foi ótima a live. E ele falando justamente sobre isso, que é um neuropediatra, né, de São Paulo. E ele falando sobre isso, a grande quantidade agora, o boom de autismo, né, ou não. Dizendo justamente que agora é mais fácil de diagnosticar, porque meio que ampliou as características para você dar um diagnóstico. Certo? Então, hoje é mais fácil se dar o diagnóstico. Sem falar que se estuda muito ainda sobre as causas, né? Mas hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde, não é? Depois dos 30, depois dos 35. É cíclico, eu acho. Eu acho que é cíclica essa questão. As gerações, por exemplo, meu avô teve meu pai depois dos 30, mas a minha avó 5, 6 anos a menos.
Mas as gerações, elas vão invertendo. Aí a geração seguinte quer ter filho cedo. Eu não sei por quê. Aí a próxima, que, por exemplo, eu já tive aos 32, o Davi, né? Mas se você for ver, antigamente as pessoas tinham filho muito mais cedo. Muito antes, é. Né? Antes dos 20. Minha avó acho que teve filho com 15 anos. Minha bisavó teve com 16, 17, sei lá. Né? Aí depois veio a minha avó materna, antes dos 20. Aí hoje em dia, as pessoas querem o quê? Querem se formar, né? E começar a trabalhar para depois ter filhos. E isso aí vai adiando um pouquinho e depois dos 35 as pessoas estão começando. A partir dos 40 agora as pessoas estão começando Isso a ter favorece. filhos. Isso favorece. Ultimamente é o que tem se estudado. Nada é muito certo, né? Mas as pesquisas acabam falando, sim, que a partir de pessoas que têm mais de 35 anos, tanto homem quanto mulher, né? Isso acaba favorecendo, sim. Você tem crianças que não são especiais, que são atendidas por você? Sim, tenho sim. E quais são as necessidades de fono para elas? Assim, trocas de fonemas ou seletividade alimentar, né? Muitos casos agora de seletividade alimentar, crianças que não conseguem se alimentar muito bem, têm uma recusa alimentar muito grande e às vezes também está muito relacionado ao autismo, né? E às vezes os pais não sabem que a criança tem autismo e acabam descobrindo por conta da seletividade alimentar. E tem pais que não querem acreditar, né? Sim. Tem os pais do amigo meu lá no Rio, ele fica dizendo... Os pais do amigo meu não. São primos dele e esses pais têm um menino que tem toda a cara de ser autista, só que não é nada não e tal. Isso deve acontecer muito, né? Demais. É que geralmente assim, as pessoas elas criam o filho como se fosse o filho perfeito, né? Estão gestando ali aquele filho esperando pela perfeição, né? Por saúde, claro. E tal e tudo. E aí quando chega esse diagnóstico, realmente é como se fosse um luto. Né? A pessoa passa por um luto daquele filho que ela imaginava e a realidade do filho agora que ela vai ter que aceitar, né? Das diferenças, das diferenças da, entre aspas, normalidade. Por exemplo, eu aceito, mas eu ainda me preocupa, né? Pensar, por exemplo, hoje você mandou um vídeo lindo do Davi dizendo direitinho, né? Davi, bom dia, oi, não sei o quê. E o que é que você prevê para uma criança nesse perfil, quando ela estiver na adolescência, ou estiver já mais com necessidade de ter autonomia, né? Porque uma criança, ela fica colada com os pais e tudo que ela precisar, os pais deduzem, e o que ela não conseguir comunicar, ela mesma se acostuma e vive sem, né? É uma criança que sempre vai precisar mesmo de alguém do lado, né? Para se desenvolver, para dizer para entender o que ela quer, né? E para ajudar de alguma forma. Sempre vai precisar de alguém. Se não for o pai ou a mãe, de um cuidador, de um parente, de um irmão. Né? Mas, em geral, os averbais acabam desenvolvendo algum tipo de comunicação, vamos dizer, escrita ou sinais? Sim, se por acaso iniciarem o tratamento logo, cedo, sim, eles podem vir a ter essa condição. Todos, não sei. Né? Lembra que quando a gente começou com o Davi, você me falou assim, e aí, ele vai falar? Né? E eu digo, pode ser que sim. A gente vai trabalhar para isso, né? Vamos fazer o possível, dar o melhor para que isso aconteça. E aí, o Davi está falando? Tá. Bem devagarzinho, né? Mas tá, né? É difícil para uma pessoa que não falava nada, nada. O Davi não falava nada. Mas a gente via no olhar dele que ele tinha a necessidade de se expressar, mas ele não conseguia, né? Pelo olhar dele, eu fico toda arrepiada. Você sabia que ele queria falar, mas ele não conseguia. E aí, a gente foi trabalhando em cima das metodologias específicas para isso, porque aí que é a diferença, tá? Eu pegar um profissional, não estou dizendo que eu sou a melhor profissional para isso, mas uma pessoa que saiba o que está fazendo, sabe? Que estudou para aquilo, sabe? Que tem a responsabilidade e comprometimento para aquilo e que está com uma vidinha ali nas suas mãos, e aquela comunicação depende de você também, entendeu? E aí você se dispor a isso. E aí eu disse para você, pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos trabalhar para isso. E hoje em dia o Davi está falando sim. Foram o quê? 2 anos? Já com uns 2 anos. Davi que não falava nada, hoje em dia. Porque você não chegou aí no outro endereço, né? Só nesse que eu moro hoje, né? Foi,
Então, 2 anos. a gente já tem quase 4 lá. Deve ter 2 anos, um pouco mais. 2 anos. Mas aí, quem não falava nada, hoje em dia diz: oi, bom dia. Qual o seu nome? Davi, não é? Papai, mamãe, titia, agora. Hoje a gente, xixi, cocô. Uma sílaba só, ele acaba completando tudo que você quiser, mas formar mais de uma que ainda é a barreira, mas já está falando algumas, né? Bastante, para quem não falava nada. E tentar com que essa fala, essa comunicação seja o mais funcional possível, da funcionalidade. Não adianta muita coisa estar ensinando bola, ou uma coisa que ele não vai usar no dia a dia. Mas aí eu tenho que ir para as palavras-chave, que é o que a gente tenta fazer muito com ele. Só o fato dele falar uma coisa ou outra já traz um alívio, né? Uma satisfação, mesmo que ele tenha consciência de que ele ainda não vai conseguir falar tudo que ele quer. Uhum. Mas eu vejo ele mesmo tentando expressar com barulhos, mas já é mais vocal do que antes, que era no silêncio. Eu estava feliz ou triste, mas sem expressar nenhuma voz, nenhum som, né? Isso. Agora é muito mais vocal. E o Natan também. O Natan sempre cantou, repetiu as coisas e tal, mas para falar mesmo... O Natan, ele tem o que a gente chama de ecolalia, que é repetir, né? Lembra que vocês me perguntaram, será que o Natan tem autismo ou não? Será que o Natan vai precisar de fono? Uhum. Quando eu chegava para atender o Davi, que eu olhei para o Natan, eu já sabia que o Natan precisava de fono, com certeza. Estava esperando só alguém me dar a deixa, né? E aí, vai precisar de fono? Precisa. Vamos procurar o neuro, né? Vamos fazer a avaliação com o neuro. Mas, enquanto isso, já vamos começando aqui com a fono, porque se eu sei que aquela criança está com um atraso de linguagem, por mais que eu não saiba ainda qual é o diagnóstico, eu já posso ir começando. Eu já tenho que ir começando. Não se espera mais. Porque, antigamente, dizia, vamos esperar até os 5 anos de idade, porque aí a gente vê... 5 anos de vida sem fazer nada, até ver, né? Sim. E ainda bem que a ciência está evoluindo. E é por isso que você me pergunta, por que agora tem tanto caso de autista? Porque a ciência vai evoluindo, vai se estudando mais, vai se sabendo mais, vai se conhecendo mais. E há 5 anos não se sabia. Não, eu inclusive, tem gente adulta, mais velha que eu tenho absoluta certeza que é autista e nunca foi diagnosticado. Sim. E eu lembro na minha infância que tinha um outro menino, filho de um psiquiatra, amigo do meu pai, que era diagnosticado autista, mas nos anos 80 não tinha nem nada que se pudesse fazer ou tivesse noção do que... Então ele simplesmente, eu sou autista. Aí ele falava pelos cotovelos, mas ele sabia que ele era autista e tinha lá as particularidades dele. Justamente, porque essa pessoa, ele deve ter o quê? Uma dificuldade de socializar, né? Uma dificuldade de se comunicar, mas essa dificuldade de se comunicar nem sempre é falar ou não falar. É saber expressar isso, saber expressar o que você sente, né? Saber explicar o que você realmente deseja. Muita gente tem dificuldade de chegar para o outro e expressar os sentimentos, de falar com a esposa o que está sentindo, o que não está sentindo. Mas e essa pessoa pode ser um autista? Pode não ter o diagnóstico, né? E aí aquela pessoa, ela conseguiu sobreviver bem, é um autista funcional, que a gente chama, né? Então, não precisa de tratamento, então tá tudo bem. Agora, é diferente de um autista, que você já vê criancinha ali, que ele precisa de um acompanhamento, porque ele não está indo bem na escola por algum motivo, porque não está compreendendo o que a professora está explicando às vezes, né? Não está sabendo expressar através da fala ou da escrita uma resposta da prova ali. Às vezes, por isso, você já começa a questionar. Será que aquela criança é autista ou não? Porque às vezes existem graus tão leves que só mesmo um profissional especialista para dizer, sim, essa criança é autista. Mas a dislexia se parece nesse caso, Parece, né? Porque o autista, ele também pode ser desatento, ele também pode ser disperso, né? Mas como é que diagnostica uma dislexia e descarta a possibilidade do autismo para certas pessoas? Porque a dislexia, ela nem sempre vem acompanhada aí da dificuldade de interação social, as estereotipias, a dificuldade mais do contato entendimento, né? Visual, isso. Então, existem outras características que vão indicar para o autismo. Sim. Sabe aquele Sheldon do Big Bang Theory? Naquela série? Ele com certeza é autista. Ele diz assim, a minha mãe me testou e eu não sou maluco. Ok, mas ela nunca testou
para autismo, né? É. Que não tem a ver com... Que não tem nada a ver. Esquizofrenia, nada disso, mas... E ele é totalmente inadequado socialmente. Aham. Ele não entende sarcasmo, ele não consegue se relacionar, tocar direito nas pessoas e não quer abraçar, ele é muito metódico. Se mudar o dia da semana para comer tal coisa, ele já é autista máximo, assim. Inclusive, eu acho meus filhos bem normaizinhos nesse sentido, né? Tem umas maniazinhas e tal, mas eu acho que é mais a fala. Então, cada um realmente tem uma... É individual a coisa, Totalmente, né? totalmente. É como uma impressão digital, cada um tem a sua, né? Totalmente, como a voz. E nesse momento de quarentena, como é que você está fazendo para atender? Só por vídeo? Teleconsulta, né? A maioria dos pacientes realmente preferiu a teleconsulta do que o atendimento presencial. Alguns estão atendendo presencial ainda, como os meninos, né? Usando máscara, tentando manter o distanciamento, lavando mão e álcool em gel a toda hora. Mas a maioria é teleconsulta. Mas aí como é que faz? Os pais têm que ficar fazendo lá em casa, né? É assim, depende muito da idade, depende muito do grau, depende muito. Tem uma paciente autista mais grave, a mãezinha fica do lado e ela vai intermediando ali o que eu vou pedindo. Então, precisa mesmo de os pais estarem um pouco mais abertos. Já outros não, os maiorzinhos, né? Ou que não tem um diagnóstico de autismo, a gente já consegue fazer. Mas os menorzinhos, a gente tem que realmente precisa da ajuda dos pais. Aí tem uns autistas que não conseguem nem funcionar, não tem função motora direito, ficam só sentados num carrinho, né, e tal. Esses são os bem graves, assim. Aí tem um comprometimento... Corta. Não tem problema nenhum. A gente pode errar à vontade. Um comprometimento mais corporal, né? Não só a questão do cognitivo, da atenção, da memória, da fala. Porque para eu falar, eu preciso de atenção, de memória, de inteligência, de muito mais, né? Do que essas questões corporais que são mais motoras. Sim, e como é que você não garante, ninguém garante, né? Mas nesse tempo, se você tem contato com uma criança, você está correndo algum risco, né? Assim como um médico no hospital, ele está sempre... Estou correndo algum risco, mas essas crianças precisam do atendimento, porque se a gente para esse atendimento, a gente pode ter uma regressão. Então, faz parte do trabalho, faz parte da profissão, essa questão da responsabilidade do comprometimento. E a gente tem que seguir as regras, né, de se precaver, de lavar a mão, de colocar máscara e tudo, mas tem que dar continuidade ao tratamento, sim. Infelizmente, algum pai ou alguma mãe, algum outro, preferiu nem fazer a teleconsulta e nem dar continuidade ao presencial. E eu fico muito preocupada com essas crianças, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar, A gente não sabe quando vai voltar e a gente já está com mais de um mês, né? E os decretos vão sendo reiterados e aí vai prorrogado, né? Aí vai mudando a data. De mais 15 dias em 15 dias, vai fazendo mais um mês, mais outro. E eu fico realmente preocupada com essas crianças que estão em casa sem atendimento. Porque você tem das duas uma, ou que se abrir para o novo, que é a teleconsulta, que algumas pessoas não querem se abrir para isso, né? Ou fazer o atendimento presencial com todos os requisitos, né? Das duas uma. Agora a gente só não pode ficar sem o atendimento. Sim, atendimento para uma criança, principalmente as crianças necessitadas, né? Então, assim, quando é uma criança que só está ali fazendo um exercício menos essencial para o funcionamento, né? Aí tudo bem. Ok. Mas nesses casos, assim, a gente passa meses para conseguir uma coisa, uma evolução, né? E regride rápido, né? E aí pode vir a regredir rápido. E aí a gente vai perder aí o que a gente já conquistou nos outros meses. E aí, para quem está interessado e hoje não pode, porque está todo mundo em quarentena, que tipo de exercício um pai pode fazer com o filho para desenvolver a fala? Por exemplo, a minha filha, Aninha, a gente torce para ela não ser autista, mas ela já fez 1 ano e ainda não fala. Será que tem algum sinal aí? Já por ser da família com irmãos autistas, né? Sim, ela tem uma maior predisposição mesmo realmente de poder vir a ter o autismo. Então, a gente tem que ficar sempre reavaliando a Aninha, sempre acompanhando a Aninha, para que, se por acaso ela entrar aí com algum atraso no desenvolvimento, a gente já inicie o tratamento. Mas até vi a Aninha um tempinho atrás
E até então, tá tudo ok. Mas você acha que com 1 ano já não era para estar falando? Sim, ela tá com 1 ano, né? Já era para estar falando algumas palavrinhas, mas vocês me disseram que algumas palavrinhas ela tá falando, né? Não, a gente pediu para... Aí ela fala mom, fala papai. Aí, uma vez na vida ela fala papá, aí depois ela desiste e faz pá. Então seria o caso, né? Eu acho que eu avaliei a Aninha antes de 1 ano, não foi? Acho que sim. Foi, aí ela estava com alguns meses ainda. Se ela está com 1 aninho agora e ela não está falando muita coisa, né? E começa a falar e daqui a pouco esquece, a gente já pode se iniciar com um tratamento com a Aninha, 1 vez por semana, e ir estimulando o que for necessário. Como cada um tem um jeito, né? Eu fico tentando fazer uma comparação, mas não é muito justo. Por exemplo, o Davi, com 1 ano e pouco, ele já falava umas coisinhas de palavras. Aí depois deu algum lance que ele bloqueou total. Isso pode acontecer. O Natan, aí já não é muito mais problema de fala, porque sempre repetiu, assim. Antes de 1 ano ele já imitava a babá dele lá no Rio. Uhum. Mas o jeito dos dois já me despertava a atenção, assim. Mas, você tá me falando que a Aninha não tem jeito nenhum de nada diferente, né? Só um pouco de não falar mesmo. Você tá me falando que o Natan, o problema dele não era fala, mas o problema dele era comunicação. Uma coisa é falar e outra coisa é se comunicar, tá? Eu posso falar repetindo. Você fala e eu repito Papagaio. O que você falou, que é a ecolalia, né? Mas eu posso não me comunicar muito bem, que é eu entender o que você me disse e eu expressar, dar uma resposta em cima daquilo ali. E é isso que o Natan tem dificuldade. A dificuldade dele é de comunicação. Por mais que ele fale, ele repete ou ele canta, não é? Mas ele tem essa dificuldade de entender o que você falou e de expressar, de dar a resposta, que isso é uma dificuldade de linguagem. Linguagem é muito mais amplo do que fala. Pois é o que a gente trabalha pode comunicar de outros jeitos, né? A gente trabalha a linguagem. Mas que tipo de exercício básico que um pai e uma mãe pode fazer em casa, que você acha que você pode dizer agora? Brincar. Brincar é o melhor exercício que o pai e uma mãe podem oferecer a uma criança, porque é na brincadeira que você mantém o contato visual, é na brincadeira que você fala uma palavra e a criança escuta aquela palavra, memoriza aquela palavra e coloca lá no cerebrozinho dela para daqui a pouco ela vir a falar. É na brincadeira que você estimula a inteligência, através, dependendo do tipo de brinquedo, dependendo do tipo da brincadeira, né? Estimula a inteligência, estimula a memória, estimula a atenção e o vínculo afetivo também. Então, às vezes muitas pessoas perguntam qual é o brinquedo que eu devo comprar para estimular o meu filho. Não é o brinquedo, é você. Você é o melhor brinquedo que o seu filho poderia ter. E a brincadeira, às vezes, é muito mais importante do que o brinquedo. Eu fiz um curso agora, recentemente, o curso Hahnemann, né? Um método canadense que veio para cá. Poucas fonoaudiólogas no Brasil fizeram, acho que foi 16 só. Fonoaudiólogas no Brasil fizeram. Maravilhoso o curso. A professora trouxe uma bolinha de sabão pra gente aplicar a metodologia. Então, uma bolinha de sabão não é o brinquedo melhor da loja, o melhor brinquedo que vem de fora, não é. Você né? faz em casa. Então, é você, é o pai, é a mãe, é o contato, é a brincadeira. Então, não importa o que é que eu vou fazer, eu vou brincar. Senta no chão, brinca. Quer dizer, não tem um jeito Sim. de ficar estimulando a fala de alguma maneira? Tem um jeito de brincar de uma maneira melhor, para poder vir a estimular. Né, que é manter o contato visual na brincadeira. E outra coisa importante, saber o interesse pelo qual aquela criança tem. Às vezes você quer brincar, vamos brincar com essa boneca aqui, mas a criança não está interessada naquela boneca, ela está interessada na bola que está ali no chão. Então, você vai brincar com a bola que está no chão. A gente vai brincar com o que a criança se interessa. Ela quer brincar de derrubar alguma coisa aqui. Pronto, através do derrubar alguma coisa aqui no chão, de cair alguma coisa, daquele barulho, eu mantenho o contato visual, invento uma brincadeira com aquilo ali, e ali eu estou gerando comunicação. E aí, a partir disso, a interação vai favorecendo a comunicação. Sim. E a comunicação vai favorecendo a fala. Isso, é isso mesmo. Então, eu não sei se eu estou insistindo na pergunta, mas assim... Quer dizer, é melhor fazer o lúdico e crer que aquilo vai
favorecer a fala do que ter algo específico para a fala, algum exercício específico para a fala no início, que cabe mais a uma fono do que aos pais em casa. Para estimular em casa? Para estimular em casa, é melhor você ir na brincadeira, né? Mais brincadeira do que tentar... Repete isso, fala papai, fala mamãe, Sim, fala. Sim, já pensou? Vamos colocar no lugar da criança, né? Você é a criança e eu vou brincar contigo. Não, vou estimular, né? Que aí não é brincadeira, aí é um estímulo que você tá dando. Fala mamãe, mamãe. Você não consegue falar mamãe, você não sabe falar mamãe. E a pessoa fica toda hora insistindo para você falar uma coisa que você não sabe. É a mesma coisa. Você faz de eu te dizer uma coisa falar? Em russo. Como é que você faz pro Davi falar? Chega algum momento que você percebeu que ele já sabe fazer. Pronto. Mas você tem os jeitos, os movimentos de pegar e pronto. tal. Isso daí é uma técnica, né, que nós, fonoaudiólogos, podemos usar, que é o prompt, que é uma metodologia que eu fui estudar, que ajuda muito, 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 muito as crianças que têm apraxia, que é o caso do Davi. O Davi, ele tem autismo, mas ele também tem a apraxia, né, que faz parte ali, que a criança pode ter ou não ter a apraxia, que é uma dificuldade de organizar os movimentos, né, dos sons, tá? Então, nessa técnica, a gente aprende de som por som a fazer com que a criança fale cada fonema. Aí eu vou, através dessa técnica, mas através de algo que ele goste, algo lúdico, inserir isso na terapia. Tá? Então, tem que ter o caminho do lúdico para ele ficar interessado na coisa. Isso. Engraçado que aí ele aprendeu a fazer isso. Então ele quer que eu fale, ele vem no meu queixo, bota o dedo e tipo... Lindo. Mas, na verdade, ele quer se assegurar que tá tudo bem, ou seja, se eu tô chateado, porque ele percebe muito a minha expressão, e aí ele vê se eu tô com a cara fechada, ele vem, aí pega assim, tipo, o que foi, papai? Fala alguma coisa pra ver se, pela tua voz, se você... E ele tá te pegando sua mão pra você fazer com ele. Não, ele põe a mão dele no meu queixo, pra abrir a boca, pra ver se eu falo, oi, eu te amo, aí ele percebe pelo tom de voz se eu tô... E esse tipo de percepção, de sensibilidade, ele já com 8 anos vai fazer, né? Já tem, né? Então, as nuances de humor e de tom de voz. E, por exemplo, outra coisa que ele tem feito é... Se o Natan... Se eu brigo com o Natan, ele vem e reclama comigo, tipo, não quero que você brigue com ninguém na casa, né? Pra não ficar esse clima ruim e tal. E eu acho isso legal, esse desenvolvimento. Eu fico imaginando ele com 15 anos, com 18, 20, como é que ele vai estar, né? E aí você vê que ele está evoluindo, né? Então, a gente tem aí um prognóstico bom para o futuro. A gente pode não ter uma criança que fale tudo, que entenda tudo completamente, mas eu creio que melhor do que hoje, ele pode estar sim. Não, É uma questão só da gente continuar com certeza. A preocupação do pai é querer que a criança fale tudo e tenha autonomia, mas eu acho que são dois pontos. Um é lutar por isso e esperar que também não aconteça, porque aí você não... E aceitar aquela não criança fica do jeito na decepção, que ela é. Vive em né? decepção, que não faz sentido. Né? Aceitar os limites. Né? Exatamente. Isso é muito importante. E então acho que uma das metas é a gente ver a Aninha de novo, né? Acabou que virou uma consulta particular aqui, né? Ao invés de uma conversa, né? Agora, você só tem um filho, né? Tenho um filho, o Arthur. E ele tem alguma necessidade especial? Não, graças a Deus até agora. Eu não sei quem era, se era outra fono que tinha um filho, ou era uma psicóloga, ou era alguém que atendia lá em casa que tinha um filho autista também. Mas não que para você fosse ser um problema, né? Porque, tipo, identifiquei e tal. O que é que você pode dizer para os pais para que eles possam identificar se a criança tem alguma necessidade ou não? Quais são as características, assim, que... Desde bebezinho, né? A criança não pegou o peito, né? O seio, não amamentou. Aquela criança, ela pode ter uma dificuldade de sucção, né? E uma dificuldade de organização ali, de uma apraxia, talvez, né? Por não conseguir sugar o seio materno. Depois, a gente vem mais à frente...
aos 10 meses de idade, a criança, você chega para pegar ela no berço, né? E a criança não mantém um contato visual ou não dá o bracinho quando você chega para pegar, não demonstrando assim o interesse pelo contato, né? Já é algo a se pensar. Criança que não gosta muito quando você acaricia, põe no colo, né? Abraça, não gosta muito desse contato, já é outro caso mesmo a você ficar atento. Um aninho de idade, você chama pelo nome, Naninha, e ela não responde, ela não vem. Você já fica atento também. Então, não se diagnostica antes dos 3 anos, quando o caso é um caso leve, um caso moderado, se espera um pouquinho para se diagnosticar. Pode acabar pegando o tranco ali. E aí já encaminha também para as terapias, para ir desenvolvendo aquilo ali, né? Cada vez mais, já ir tratando, porque por mais que eu não venha a ter um autismo, não diagnostique, eu tenho um atraso no desenvolvimento. De qualquer maneira tem que desenvolver, você tendo um nome autismo ou não, no caso, né? E aí eu tenho algum atraso no desenvolvimento, então eu já preciso de um estímulo, né? Então já vai para as terapias. E é ficar de olho nisso mesmo, na questão da dificuldade de interação, né, de socialização, dificuldade de comunicação, atraso na fala, na linguagem, de compreender, de se expressar. Por mais que a criança fale, né, como é o caso do Natan, ele já falava, mas ele não compreendia o que se estava dizendo e nem sabia se expressar de uma maneira correta. Na verdade, ele repetia. Né? É diferente, ele não sabia nem o que estava dizendo, e até hoje, assim, um pouco, né? E aí, ficar atento nisso e no comportamento também, os comportamentos estereotipados. É interessante as coisas que você falou, porque eu tenho 3 pessoas em casa, né? Então, o Davi, desde cedo, busca contato visual, buscava colo e interação. E atendia pelo nome, mas a fala era comprometida. O Natan, diferente. Eu lembro de chamar Natan quando ele era bem pequeno e, a maioria das vezes, ele não olhava. E pior, eu lembro uma vez que fiquei, Natan, e eu percebi que ele sabia que eu estava chamando ele, mas mesmo assim, ele não queria olhar. Então, ele queria era se esconder dentro dele. Tipo, eu não quero atender. E outra coisa também, uma coisa que eu achava... Eu e Sibeli, a gente achava estranho que ele gostava de enfileirar um monte de coisa assim. Tem uns comportamentos engraçados, né? Que são característicos. Já a Aninha, ela quer colo. A gente chama, do outro lado da casa ela olha. E a única coisa que eu acho que pode ser, mas também é porque gato escaldado tem medo de água fria, é que ela ainda não está falando o que eu achava que uma criança dessa idade poderia. Tem gente com 8 meses de idade já está falando e tem gente com 1 ano e meio começa... Se a gente já está preocupado com essa questão do vocabulário, né? Se a Aninha já não está falando muitas palavras, a gente já pode iniciar, sim, os estímulos, o tratamento, para que a gente venha a ter cada vez mais um desenvolvimento mais saudável, né? Para que o desenvolvimento dela realmente seja cada vez mais saudável. E já que a gente tem 2 irmãos na família que possuem o autismo, então realmente a probabilidade de acontecer é maior. Então, já que já tem isso, né? E você já tem esse medinho, né? Tá com 1 ano e não tá falando, então já é melhor a gente iniciar mesmo os estímulos. Mas você, uma outra coisa, eu tenho um amigo que ele se formou agora, fono também, e ele fala sobre outra coisa que não tem a ver com autismo, nada disso que a gente está falando, refluxo. Tem gente que não sabe que tem refluxo, que tem a ver com alimentação e tal. Eu acho que isso tem a ver com a área de fono, né? Sim. Ele diz, se você às vezes está tossindo, ou se você tem um pigarro ou alguma coisa, você pode ter refluxo silencioso, acho que é o nome, né? Isso tem a ver? Como é que a gente identifica? Porque tem gente que tem uma tosse e não sabe que a tosse é... Aí você tem que procurar um otorrino, você tem que fazer o exame, laringoscopia, para ver, de acordo com a laringoscopia, os exames, se você realmente tem ou não refluxo. Aí, de acordo com os exames, você vai iniciar ou não o tratamento. Eu lembro quando eu estava muito pesado, eu tinha
E aí acho que eu fui no otorrino, ela fez uma endoscopia e chegava a ter até uma casquinha, assim, como se tivesse ferido, tivesse machucado e formado uma casquinha, né, de ferida. E aí ela passou o remédio, eu fiquei tomando um tempo, mas eu só fui resolver mesmo depois que eu emagreci, porque aí eu acho que a curvatura, né, eu não sei se o hiato ficava aberto e voltava, alguma coisa assim, né. E aí melhorou, parei de ter, nunca mais tive azia, nem tosse, nem rouquidão. E tem gente que tem e não percebe, né? É bom fazer esse tipo de exame, né, periodicamente, né? Tem que fazer. Se você já tem esses sinais, esses sintomas, né? Já tem que correr atrás mesmo e procurar o otorrino. Agora, só a última questão que eu estava perguntando, que eu estava querendo saber. De todos os tratamentos, eu acho que para você tratar um autista, uma criança especial, você tem que ter multidisciplinas, né? Você tem que ter uma fono, uma psicóloga, uma TO. Existe alguma que seja mais importante que a outra? Não, depende do caso. Eu acho que dependendo do caso, a criança pode precisar mais de fono, ou mais de TO, ou mais de psicólogo. Depende de cada caso, né? Então, não tem igual, não tem criança igual, né? O autismo, ele se manifesta de formas diferentes. Cada criança é uma criança, cada caso é um caso. E aí, a criança pode não ter comprometimento de linguagem, né? E precisar mais da psicóloga. Ou a criança pode não ter nenhum menos comprometimento sensorial e precisar mais da fonoaudióloga. Então, depende, cada caso é um caso, tem que realmente avaliar para saber do que essa criança vai precisar mais. E se os pais que decidem não levar para terapia, eles estão expondo a criança a ter uma vida, um risco muito grande de ter uma vida sem a interação correta, né? Sem a socialização e a adaptação correta às necessidades. Né? Não existe remédio para o autismo, né? Então, eu vou dar esse remédio aqui e você vai falar, né? E você vai se expressar bem, se comunicar, interagir com as pessoas. Não existe remédio para o autismo. Existe terapia, né? Então, não existe remédio que faça você olhar no olho, que faça você falar, que faça você entender, que faça você se expressar. Não existe. Então, que para isso existe a terapia. Então, o melhor caminho realmente é a terapia. Tem alguém falando contigo aí. Não, mas me ligaram aqui já 2 vezes. Mas você, fora da quarentena, continuaria atendendo em vídeo ou tem que ser presencial? Eu gostei tanto. Eu não tinha atendido ainda por vídeo, por teleconsulta. Funciona. Cada tipo, né, presencial e consulta são 2 modalidades diferentes. Mas que eu gostei muito da praticidade de poder estar na minha casa e atendendo e de ver as evoluções e os resultados, de fazer com que aquela família interaja mais com aquela criança. Eu gostei demais. E acaba que os pais também vão aprendendo se eles participam, né? Se os pais estiverem à disposição. Se você tem um filho que precisa de um tratamento, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter preguiça de ajudar a criança, que é uma coisa que sempre acompanha, né, os pais, na maioria, pelo menos. A gente, caramba, eu tenho que sentar no chão e ficar brincando, eu tenho que fazer esse negócio, eu tenho que treinar os cartõezinhos, ou fazer o desenho, o dever de casa e tal. E chega uma altura que às vezes você vê que é inviável mesmo, ou por indisposição e incapacidade dos pais, ou porque a criança não está correspondendo e precisa mesmo do profissional. Mas na maioria das vezes dá, né? Tem que fazer, sabe? Os últimos cursos que eu venho fazendo, eles vêm trazendo muito a família para a terapia. Não existe mais aquela história de você tratar a criança aqui dentro da sala, nem dar uma devolutiva para os pais e continua naquela terapia, só você e a criança, você é a criança. Não. Hoje em dia, já tem um tempinho, mas hoje em dia, cada vez mais, a família tem que estar dentro do tratamento. A família tem que dar continuidade aos estímulos em casa. A família tem que saber o que foi feito ali dentro. Até porque quem passa o dia com aquela criança são vocês, são os pais. Quem precisa saber interagir com essa criança são vocês. Então, a gente está aqui meio que para intermediar isso. Hoje a gente vai trabalhar a palavra tal.
Né? Então, essa semana em casa, fica treinando isso daí, fica mostrando, né? No meio da brincadeira, usa essa palavra, faz assim, faz assado, daqui a pouco você me dá o retorno. E aí, como é que foi? Não deu certo, foi bom, não foi. E a gente junto vai fazendo com que as coisas aconteçam, porque eu só vou ver os meninos 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, mas vocês estão lá todo dia. E os pais que não agem, não participam, acaba atrasando anos de desenvolvimento, né? Se você só deixa para a hora da terapia, porque a criança não acostuma aquilo. Eu vejo demais a diferença. Ela só associa aquele comportamento naquele ambiente com aquela pessoa, ao invés de aplicar isso na vida, né? Isso mesmo. Eu vejo demais a diferença da família que está presente, fazendo, e a família que não está, né? Então, anda muito mais rápido a criança, onde os pais estão envolvidos na terapia. Mas é difícil também para você dizer aos pais, vocês precisam fazer isso ou aquilo, né? Eu tenho que dizer com todo jeito e também entendendo o limite de cada um. Não é? Então, para você, ou para o João, ou para a Maria, cada um tem o seu limite de poder sentar, de brincar. E, às vezes, o autismo, né, ele pode ser genético ali também. Então, do mesmo jeito que a criança tem a dificuldade de socializar, o pai, a mãe, às vezes também tem essa dificuldade. Então, você tem que entender os limites de cada um. Fora você conhece outros pais que têm? Conheço. Não, porque eu sou total isso, né? Eu não tinha uma época que caramba, lá vem mais uma terapia. Eu ficava assim, bom dia, tudo bom? Aí eu comecei a ver, cara, tá muito ruim esse meu jeito de lidar com a situação. Eu, pelo menos já tenho, assim, a habilidade de perceber e consertar a coisa, né? Mas obrigado pela conversa. A gente pode fazer outras em breve, assim que der. Também. Bom que você está aqui do lado. Espero que essa fase de quarentena acabe rápido e a gente consiga estar esse teu consultório cheio de crianças como era. Com certeza. Muito obrigada também. Agradeço demais a possibilidade da gente informar outros pais, outras famílias sobre o autismo, né? Se a pessoa quiser entrar em contato contigo, como é que faz? A pessoa pode entrar em contato com a clínica ou então em contato com o meu telefone. Eu posso te dar o telefone depois porque eu não sei decorar ainda o telefone da clínica. Melhor não é Instagram, porque aí a pessoa já fala com você, com a clínica, com tudo, pega o contato. A gente tem tanto o Instagram da clínica, que é @clinicaestimule, e tem também o meu, que é @fono Ana Paula Correia. Pronto, já é bem fácil de lembrar, Ana Paula Correia, fono Ana Paula Correia. Pronto. E a Clínica Estimule é em Fortaleza, e eu perguntei sobre videoconferência porque talvez tenha gente de fora que queira conversar contigo, foi de isso repente que eu iniciar mais tratamento. Gostei, sabe? Da possibilidade de repente atender uma pessoa de outro estado, de outra cidade. E se você cria um sistema que seja bem prático para a pessoa que está em casa, facilita a vida dela. E aí acaba abrindo os leques, abrindo as portas, né? Eu tenho até um Facebook meio que profissional, assim, né? Que eu não sei muito fazer essas coisas, mas eu criei um Facebook para dar dicas, né? Orientações a pais e tudo. E muitas pessoas de fora, de São Paulo, de outros estados, me perguntam onde é que eu atendo, né? E aí eu atendo em Fortaleza, mas agora com a teleconsulta fica mais fácil, de repente, de atender as pessoas de fora. Eu vou te dizer ainda outra coisa, né? Baseado nos feitos do Dr. Ítalo Marcilli recentes, eu tenho visto que uma figura de medicina, uma figura como você, da área de tratamento de pacientes, que se disponha a estar online e responder perguntas e fazer live, isso faz com que aumente muito a frequência de pessoas e de perguntas e respostas, e o movimento vai aumentar muito. Então, é uma coisa que, de repente, se você não tiver vergonha, né? Porque a gente fica um pouco envergonhado de começar a fazer essas coisas, mas funciona muito mesmo. Eu me seguro muito nisso, na questão de passar informação, porque eu vejo quantas pessoas... Isso está melhorando muito. As pessoas cada vez mais estão conhecendo sobre o autismo, sobre os transtornos do desenvolvimento, sobre os atrasos. Mas há um tempinho atrás, nem vou muito longe não, as pessoas não sabiam o que eram. E eu ficava vendo, meu Deus, como é que eu vou, às vezes, informar uma pessoa dessa sobre isso? Sobre que isso pode estar acontecendo com o filho dela e ela não saber, e o tempo está passando e aquela pessoa não está fazendo nada e aquilo me deixava assim, sabe? Aí foi quando eu comecei a fazer
fazer, a colocar algumas dicas e orientações em Instagram, em rede social. E até ajuda, sabe? Ajuda muito. É só ter consistência e gerar conteúdo. É verdade. Demais. Então, @Fono Ana Paula Correia e @Clínica Estimule. Beleza. Tia Paula, muito obrigado. Obrigada também, eu que agradeço. Foi ótimo. Valeu.